Sejam bem-vindos a mais um Espaço Opinião. Hoje, na política, analisamos PS que quer legalizar imigrantes que já trabalham em Portugal há um ano. Falamos também de polícias, de professores, guardas e funcionários públicos e funcionários judiciais que pedem ajuda à Costa no descongelamento das carreiras. Analisamos ainda o relatório anual da Provedoria da Justiça, que afirma atrasos da Segurança Social comprometem direitos dos cidadãos. Falamos também das autarquias, que devem poder fixar cotas no alojamento local, e terminamos com política internacional. Hungria e Eslováquia apoiam a decisão de Itália de não aceitar navio de migrantes. São então estes os temas que temos hoje para análise no Espaço Opinião, e comigo em estúdio tenho Pedro Neves Sousa. Pedro, obrigada desde já pela sua presença. De facto, começamos por analisar então esta pretensão do PS de querer legalizar imigrantes que já trabalham em Portugal há um ano. Como é que podemos ver isto? É verdade, Helena. Muito boa noite. O PS entregou hoje mesmo um projeto de resolução onde recomenda ao Governo que situações relacionadas com imigrantes que se encontram em Portugal há mais de um ano e tenham uma situação laboral estabilizada, possam ser, ao fim e ao cabo, legalizados. É uma situação, digamos, quase de humanidade. O que existe neste momento em termos legais será um recurso àquilo que são as chamadas razões humanitárias, e muitas vezes o que acontece é que cidadãos estrangeiros, e aqui convém dividir muito bem aquilo que são os cidadãos da União Europeia, que não necessitam de qualquer tipo de visto ou de autorização para trabalharem em Portugal, e aqueles cidadãos, estamos aqui a falar de cidadãos por norma do Bangladesh, da Índia, do Brasil, maioritariamente os que vêm parar a Portugal são destes países e, portanto, chegam a Portugal, começam a trabalhar, muitas das vezes não conseguem invocar razões humanitárias, mas têm que o fazer porque a lei apenas permite esse fundamento para poderem pedir a regularização da sua situação. E o que acontece é que depois tropeçam nos procedimentos administrativos. Isto é, ao fim e ao cabo, alegam razões humanitárias, eventualmente um qualquer estatuto que não detém, e, portanto, como não o detêm, depois acabam por se encontrar em situações ilegais. E isto pode trazer fortes constrangimentos para estes cidadãos. O que o PS pretende, o grupo parlamentar do PS pretende com esta iniciativa é, ao fim e ao cabo, recomendar ao Governo, e se o PS a fazê-lo, imagino que haja aqui uma coordenação entre aquilo que é a bancada parlamentar do Partido Socialista e o Governo, no sentido de legalizar este tipo de situações. O que diz o Partido Socialista é que identificou mais de 20 mil cidadãos nestas circunstâncias. E, consequências destes 20 mil cidadãos que de facto não estão legalizados e que poderiam estar e dar o seu contributo também aqui para Portugal? O facto de não estarem legalizados em Portugal faz com que eles não possam aceder a um conjunto de direitos que poderiam ter se estivessem legalizados. Em primeiro lugar, vem a sua situação regularizada. Isto porquê? Porque, estando em situação ilegal, basta uma visita ou uma denúncia do CEF para que possam, no limite, se não conseguirem qualquer tipo de legalização, no limite possam ser, ao fim e ao cabo, expulsos de Portugal e terem que regressar ao seu país de origem. E, portanto, acaba por haver aqui um expediente, não daqueles indigentes que eventualmente entram em Portugal e por aqui ficam, mas de pessoas que vêm para Portugal e que têm uma situação laboral estabilizada, ou pelo menos regularizada, que têm uma entidade patronal e conseguem trabalhar. E, portanto, é para essas situações em concreto que este projeto de resolução se dirige. Não é para qualquer um que aqui esteja há um ano e não esteja claro, em situação legal. É apenas para aqueles que estão inseridos no mercado de trabalho e, portanto, estão a trabalhar em Portugal, escolheram Portugal para viver e para trabalhar, eventualmente por uma razão ou por outra, mas que estão inseridos no mercado de trabalho. E, portanto, é criar um mecanismo para que esses cidadãos possam, ao fim e ao cabo, regularizar a sua situação em Portugal através de um visto que lhes permita, ao fim e ao cabo, legalizarem-se. É um pequeno ajuste. Integrarem-se também na sociedade. É apenas um ajuste a uma lei que é recente, mas é um pequeno ajuste que pode fazer diferença, porque se há 20 mil pessoas nestas circunstâncias que têm dificuldades junto da administração pública portuguesa no sentido de regularizarem a sua situação, e, portanto, volto a sublinhar, não estamos a falar de indigentes ou de problemas que muitas vezes se relacionam, por exemplo, com o tráfico de seres humanos, problemas que a lei tenta sempre acautelar. Estamos a falar de pessoas que vêm para Portugal e vêm para Portugal para trabalhar, para viver e, ao fim e ao cabo, é aproveitar a própria legislação e criar aqui um mecanismo para que esses trabalhadores possam, ao fim e ao cabo, sentir-se mais portugueses e possam, ao fim e ao cabo, trabalhar em Portugal com todos os direitos que lhe assistem. É preciso termos em atenção este fenómeno, Pedro Neves Sousa. Portugal tem que ter em atenção este fenómeno e também outro, por consequência, que está relacionado com o tráfico de seres humanos.
Sim, é preciso nós termos atenção a duas coisas. Aqui, quando falamos de mercado de trabalho, quando falamos de uma inserção no mercado de trabalho, estamos exatamente a afastar todos esses casos que vêm por vias criminosas, eventualmente, para Portugal, e em que não existe sequer a intenção de legalizar. Muitas dessas pessoas, não há qualquer registro de entrada, portanto, em Portugal. Provavelmente entrarão por outro país da União Europeia e depois virão por via terrestre. Este é o problema de não haver fronteiras dentro da União Europeia. Ainda vemos um caso que falaremos adiante relativamente à questão de Itália e do navio de migrantes, tem exatamente a ver com isto é, se alguém entrar em Portugal, pode percorrer livremente a Europa até à Suíça, até à Polónia. E, portanto, pode percorrer, eventualmente, se ninguém o mandar parar ou pedir identificação, ele pode passar a fronteira livremente, isto é, se for um cidadão da União Europeia ou se for alguém que não é da União Europeia e que não tem qualquer tipo de autorização para cá estar. Portanto, o grande perigo do espaço europeu é este. Agora, o que se pretende com esta lei é uma coisa diferente, é regularizar situações que são legítimas e que apenas um buraco na lei, chamemos-lhe assim, não consegue resolver. E é esse pequeno remendo que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista sugere para resolver esta situação. Temos que perceber que hoje vivemos num mundo globalizado. Isto não é um problema português, digamos. Isto é um problema que afeta à escala mundial. Nós vemos, por exemplo, que na campanha de Trump ele falava de construir o muro no México. Não era por acaso, era porque achava, ou pelo menos há sempre essa ideia, que pelo sul dos Estados Unidos, na fronteira com o México, há a entrada de muitos mexicanos, não pelas portas da fronteira, chamemos-lhe assim, mas pelas redes, e ele queria construir exatamente esse muro para impedir isto. A imigração, digamos, ilegal, e Portugal tem uma história, e muitas vezes nós temos que ler o efeito bumerangue da história. Houve muitos portugueses que nos anos 20, 30, 40, 50, 60 emigraram para a Europa e para outros países do mundo, e muitos deles em situação ilegal. Exato. Quando eu falo, por exemplo, dos Estados Unidos. E, portanto, hoje, ao fim e ao cabo, existe uma emigração portuguesa mais qualificada, digamos, e por norma para países europeus, e, portanto, já não tem este tipo de problema. A maior parte são licenciados, efetivamente. Mas recordemos que nos anos 50, 60, muitos dos portugueses viram-se na contingência de emigrar, alguns até depois para fugir à guerra colonial, na contingência de emigrar para a França, para a Suíça, para a Alemanha, para os Estados Unidos, para o Canadá, onde existem comunidades portuguesas muito grandes, até às vezes para a Austrália, e muitos deles chegaram lá e nós sabemos como é que os portugueses, porque temos familiares e amigos, percorreram as fronteiras, que nadavam, há histórias que nadavam inclusivamente pelos rios para fugirem às fronteiras, porque nessa altura necessitavam de um passaporte, e chegavam à França, e chegavam à Alemanha, e chegavam à Suíça, e depois conseguiam, ao fim e ao cabo, regularizar a sua situação. Aqui acontece um bocadinho isso, é tentar inserir as pessoas que vêm por bem para Portugal e com bons motivos. Muito bem. Pedro Sousa, falamos agora do nosso próximo tema. Falamos de polícias, professores, também funcionários judiciais pedem ajuda a António Costa. Este governo de António Costa é um bocadinho sui generis na gestão que faz, digamos, das políticas governativas. Nós vemos, por exemplo, que quem gera os dossiês ligados a centros hospitalares é o Ministro das Finanças, não é o Ministro da Saúde. Nós aqui temos um outro problema. Temos um problema em que, pela primeira vez, 5 sindicatos reuniram-se para bater à porta do Sr. Primeiro-Ministro e pedir uma audiência, o que é absolutamente inédito. Isto está relacionado com o congelamento das carreiras. Exatamente. Portanto, o que é que acontece aqui? Há carreiras especiais, nomeadamente ligadas a funcionários judiciais, a guardas prisionais, à polícia, aos professores, que bateram à porta de cada um dos seus ministérios, porque estamos a falar de profissionais, digamos, que estão adstritos a ministérios que são tutelados por diferentes membros do governo, e a verdade é que os membros do governo, os Estados ministros, não lhes conseguiram resolver os problemas. Isto é, o Ministro da Educação não resolveu o problema, aliás, o que disse até foi bastante contestado, nomeadamente por Mário Nogueira, o Ministério da Administração Interna também não resolveu, o Ministério da Justiça também não resolveu, e então os sindicatos o que fizeram foi, se está inscrito no Orçamento de Estado de que estes 9 anos de congelamento de carreiras não podem prejudicar os trabalhadores, então vamos bater à porta do Sr. Primeiro-Ministro e, portanto, pediram uma audiência ao Primeiro-Ministro. O que é que me quer parecer? Que muitas vezes este Primeiro-Ministro vai apagar fogos. E, portanto, as pessoas entendem que os ministros não têm força política suficiente, não vou até ao lado da competência, mas vou pelo menos pela força política suficiente para resolverem por si os problemas, e muitas vezes, o caso da saúde que dei há bocadinho, o Ministro das Finanças é que trata da questão, por exemplo, aqui do Hospital São João, da ala pediátrica, e temos aqui o caso de António Costa, que deveria estar preocupado em gerir o país na sua globalidade e em coordenar os ministérios, e vê-se a receber, ao fim e ao cabo, sindicatos representativos
de profissionais da segurança, dos tribunais, dos estabelecimentos prisionais, que acabam por pedir uma audiência ao Primeiro-Ministro no sentido de ser ele próprio a tomar uma decisão e resolver este problema. Não há dúvidas que é um direito que assiste aos trabalhadores, é preciso operacionalizar, sob o ponto de vista legal, esta situação para que os trabalhadores, tendo visto as suas carreiras congeladas, não fiquem prejudicados. Nós aqui estamos a falar de carreiras especiais do Estado. E, de facto, há pouco falou na saúde, e estamos a falar precisamente e concretamente da ala pediátrica do Hospital de São João, que esbarra numa assinatura. Exatamente, numa assinatura do Ministro das Finanças. O que é estranho é que seja o Ministro das Finanças a ir ao Parlamento, à Casa da Democracia Portuguesa, prestar esclarecimentos acerca de um equipamento que, curiosamente, é gerido pelo Sr. Ministro da Saúde. Portanto, o que me parece haver aqui até uma ingerência política de todo inadmissível para o próprio Ministro da Saúde. Assim como aqui, quando os sindicatos pedem uma audiência ao Sr. Primeiro-Ministro, ele é quem lidera o Governo, mas, de todo modo, acaba sempre por ser quase um atestado, digamos, de incompetência aos outros ministros, porque não conseguiram eles próprios resolver a situação. E lembro-me que Tiago Brandão Rodrigues, Ministro da Educação, até teceu considerações acerca desta matéria que não eram nada favoráveis às pretensões dos trabalhadores, que neste caso estão a ser representados pelos sindicatos. E, de facto, é o caso, podemos dizer que é o caso mais grave a que temos assistido nas últimas semanas, para além também de várias greves a que temos assistido, assistimos a esta questão da educação e do braço de ferro, por assim dizer, e podemos lhe chamar um braço de ferro entre os professores e o Governo. Sim, nós temos o seguinte, Mário Nogueira parece ter andado desaparecido em combate. Aliás, nós quando o vimos agora percebemos que ele até... que é da FENPROF. Que ele até já tinha deixado crescer a barba, que não tinha, e portanto ele andou desaparecido em combate. Isto parece-me que há aqui uma questão política que é inultrapassável. Nós vamos entrar no último ano da legislatura, temos eleições legislativas, em princípio, em 2019, e no fim será em 2019, não sabemos se vai ser no início, se vai ser a meio, se vai ser no fim, em princípio será lá para outubro, mas a verdade é que temos que aprovar o último Orçamento de Estado. Como nós sabemos, o Orçamento de Estado foi viabilizado pelo Bloco do Partido Socialista, naturalmente, mas depois com o apoio parlamentar do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista. E eles, neste último ano de mandato, querem marcar a sua posição, para poder rentabilizar ou capitalizar, sob o ponto de vista político, nas próximas legislativas. E não é por acaso que os sindicatos acordaram. Estavam adormecidos durante 3 anos, nós não ouvíamos falar de sindicatos, praticamente não havia manifestações, praticamente não havia greves, e este ano, um ano em que o Orçamento de Estado até foi generoso, digamos, para o bolso dos portugueses, muito embora dê com uma mão e retire com a outra, basta abastecer para percebermos o que pagamos de combustível, ou basta ir às compras para percebermos que gastamos mais nas compras diárias do que gastávamos há um ano ou há 2 atrás, e a realidade é que os sindicatos parecem ter despertado e parece que querem criar problemas ao Governo, ou pelo menos forçá-los a aprovar determinadas medidas. E eu não tenho dúvidas que há aqui uma mão invisível, nomeadamente o Partido Comunista, que como nós sabemos tem uma grande influência sobre os sindicatos, nomeadamente sobre a intersindical CGTP, e portanto nós sabemos que quando os sindicatos sossegam é porque alguém dá instruções nesse sentido, e quando eles desassossegam... A grande questão é quem é que tem razão neste, digamos assim, neste braço de ferro entre o Governo e os professores. Eu penso que aqui os trabalhadores e os sindicatos têm razão, o Governo admite que eles têm razão, mas não consegue encontrar uma forma, cada um dos ministérios não consegue encontrar uma forma de resolver esta situação. E, portanto, isto neste momento vai à mão do Primeiro-Ministro no sentido de ele resolver esta situação. É mais uma questão de aplicar uma medida concreta do que propriamente ter razão ou não ter razão, não é? Relativamente aos anos de progressão da carreira que o Governo não quer conceder aos professores. Sim, mas não podemos esquecer que no próprio Orçamento de Estado está inscrita uma norma, na Lei do Orçamento de Estado, que prevê exatamente esta situação. Portanto, não há aqui volta a dar, ou pelo menos se houver uma desconsideração relativamente a esta norma, podem depois os sindicatos, junto dos tribunais, reclamar os seus direitos, porque aí estão a ofender aquilo que é um direito dos trabalhadores e uma expectativa legítima dos trabalhadores, e portanto aí podem ir para a rua, podem fazer pressão política, ou têm também o recurso aos próprios tribunais. Muito bem. Pedro, passamos agora então para o nosso próximo tema. Falamos da Segurança Social e o relatório que nos diz que os atrasos da Segurança Social comprometem o direito dos cidadãos.
Isto foi um relatório feito pela Procuradoria da Justiça, é um relatório anual. Nomeadamente pela atual provedora, a professora Maria Lúcia Amaral. É um relatório corajoso que consegue simplificar questões que podiam ser demasiado analíticas ou demasiado numéricas ou aritméticas, e ela consegue chamar a atenção para aquele que é o principal problema dos serviços públicos e onde recaem as queixas dos cidadãos. E percebemos que 27% das queixas que são feitas estão relacionadas com os serviços da Segurança Social e estão relacionadas com o pagamento de prestações sociais, nomeadamente ao nível de pensões. Se nós tivermos um amigo ou um familiar que eventualmente queira receber a sua pensão, percebe que não começa a receber no mês seguinte ou passado 15 dias, isto é, o processo não é demasiado ágil. Os serviços da Segurança Social o que respondem é que não têm recursos humanos para acudir a todos os pedidos, daí os atrasos. Agora, quando estamos a falar de uma pensão por invalidez que demora 1 ano a ser deferida, parece um tempo demasiado exagerado. Tudo bem que o trabalhador, passado 1 ano, vai receber com retroativos, a mais das vezes, mas a verdade é que não pode ficar 1 ano sem receber rigorosamente nada. Nós temos, por exemplo, alguns casos que estão devidamente salvaguardados. Recordo, por exemplo, um cidadão que queira recorrer ao apoio judiciário, a chamada proteção jurídica, isto é, se um cidadão quiser recorrer aos tribunais para se defender ou para intentar uma ação e não tiver dinheiro para pagar a um advogado e para pagar as taxas de justiça devidas, pode, ao fim e ao cabo, apresentar um requerimento de proteção jurídica junto à Segurança Social e, se a Segurança Social não o deferir ou indeferir expressamente no prazo de 30 dias, há um deferimento tácito. Isto é, se não houver uma decisão por parte da administração, por parte da Segurança Social, é-lhe atribuído um advogado porque se entende que o silêncio da administração representa um deferimento. Mas isto é uma exceção. A maior parte dos pedidos que se fazem à Segurança Social, faz-se um pedido, ele tem que ser apreciado, tem que ser deferido, tem que ser autorizado e depois é que o cidadão é notificado. E é exatamente nestes casos que nós encontramos prestações sociais, e estamos a falar de um ponto, digamos, sensível dos cidadãos, não é propriamente alguém que quer fazer um pedido, por exemplo, a uma autarquia local para uma obra de ampliação numa casa, estamos a falar de prestações sociais, que é o dinheiro que cai na conta de cada um dos cidadãos e com o qual a maior parte dos portugueses vive e às vezes sobrevive. É disto que nós estamos a falar, e são estes atrasos que representam mais de 1/4 das queixas e reclamações dos cidadãos junto do provedor, o que me parece perfeitamente exagerado. O Governo já veio dizer que muito bem, que vai admitir mais pessoas ao serviço, que a situação vai ser resolvida, mas a forma como a Segurança Social... São demasiadas queixas. São demasiadas queixas. Isto parece muito exagerado. Representa um mau funcionamento da Segurança Social? Eu julgo que sim, obviamente. Obviamente que representa, e acho que tem que haver aqui responsabilidade, isto é, não pode ser a senhora provedora a chamar a atenção da Assembleia da República para esta questão. Eu recordo que há o Ministro que tutela a Segurança Social e ele próprio, para além deste relatório anual... Mais uma vez aqui falamos dos ministros. Exatamente, devia ao Ministro, neste caso o Ministro Vieira da Silva, ter esta sensibilidade, perceber estes problemas e abrir concursos, e promover a abertura de concursos no sentido de reforçar o pessoal na Segurança Social. Porque não é preciso vir a senhora provedora quase que está aqui a dar uma instrução indireta ao Governo quando apresenta este relatório anual. Portanto, mais uma vez, quero-me parecer que o Governo, através dos seus ministros, e neste caso... Deixa aqui algumas falhas. Silva, há aqui falhas que são muito objetivas. Os cidadãos, quando se queixam, não se queixam por acaso, queixam-se quando têm um problema. E que incidem diretamente na vida do cidadão. Se eu preciso receber uma pensão, apresento um requerimento e o deferimento vem passado 1 ano, eu durante os 12 meses, se não tiver quem me sustente ou dinheiro de lado, como é que eu vou sobreviver, não é? Portanto, é preciso nós percebermos também a gravidade e a sensibilidade deste tipo de situações. E a importância também que tem este relatório sobre a Segurança Social. Tem. Este relatório é muito importante, é feito com muita coragem. Lembro sempre que a forma como é eleita a Provedora da Justiça é uma fórmula política, digamos assim, e, portanto, é um relatório corajoso e que reflete a realidade. Não temos razões para desconfiar disso e que seguiu para a Assembleia da República e que vai dar aso a muitas discussões, com certeza. Muito bem. Passamos então agora para o nosso próximo tema. Falamos das autarquias que devem ter e devem poder fixar cotas no alojamento local. Aqui falamos da habitação, falamos também do turismo. É verdade. Isto não é um tema novo, é um tema que tem vindo a lume até por parte do Presidente da Câmara de Lisboa, de Fernando Medina, que tem defendido exatamente uma regulação, digamos, do alojamento local. Isto, como sucede em alguns setores da nossa economia, o que acontece é que há um novo negócio, e esse novo negócio foi, digamos, objeto de um regime jurídico, mas isto tem dores de crescimento. E, portanto, há um regime jurídico que diz sim
senhora, tem que haver um alojamento local, tem que haver uma licença para o alojamento local, mas a verdade é que o alojamento local começou a crescer como cogumelos, nomeadamente no Porto e em Lisboa, e atrevo-me a dizer até nos concelhos limítrofes ao Porto e a Lisboa. Isto é, neste momento, por exemplo, aqui no Porto, Vila Nova de Gaia, Matosinhos, Gondomar, já tem alojamento local e já tem hostels. Portanto, porquê? Porque o Porto está sobrelotado e, portanto, temos neste momento já este tipo de hostels e de alojamento local, e é preciso fazermos bem a diferença entre os dois, tanto no Porto como em Lisboa, como noutras cidades de Portugal, mas principalmente e com especial enfoque no Porto e Lisboa, então, e também nos concelhos limítrofes. Ora, o que esta proposta vem apresentar, ao fim e ao cabo, e a Secretária de Estado da Habitação, não é por acaso que é da Habitação que fala disto, vem propor aqui quase, digamos, vem fazer uma proposta de incentivo ao chamado arrendamento tradicional, porque esta questão do turismo e do alojamento local e dos hostels traz-nos problemas complicados. Em primeiro lugar, os hostels quer o Governo que sejam equiparados às unidades hoteleiras, portanto, que tenham uma licença de utilização turística, o que significa que este licenciamento vai ser mais complexo. Depois, temos o alojamento local, que se tem que distinguir destes hostels e que terá, esse sim, cotas. Portanto, a ideia não é alguém que tem uns quartinhos em casa ou que tem mais um andar em cima pedir apenas licença de alojamento local e colocar lá as pessoas, mas controlar e regular em termos numéricos, não é? Este tipo de empreendimentos. Qual é o principal objetivo? Não é fazer com que as pessoas não tenham o seu negócio, porque nós percebemos que, para quem tem imóveis, isto foi uma ótima almofada. Mas deve haver um regulador, é isso? E esse regulador deve ser a autarquia? Tem que ser, porque é quem melhor conhece a realidade. Porque se não for a autarquia, tem que ser o Governo Central ou um serviço desconcentrado. E, ao fim e ao cabo, nós podemos sempre pedir contas. Eu costumo dizer, pede-se contas ao Presidente Junta e ao Presidente de Câmara, mas não se pede contas ao Governo, ou pede-se contas ao Governo de 4 em 4 anos, mas ao Secretário de Estado, ao Ministro, não se pede contas, não é? Nós não votamos no Ministro nem no Secretário de Estado. Aliás, nós em Bom Rigor votamos nos deputados que são eleitos à Assembleia da República, e dali é que vai nascer o Governo de Portugal. Agora, há aqui uma questão que é muito importante e que pretende, nomeadamente Fernando Medina, pretende ver acautelada. É que ele pretende voltar ao arrendamento tradicional. Para quê? Para que esta população flutuante, que é o turismo, que existe nomeadamente em Lisboa e até nos bairros lisboetas, onde há muito alojamento local, volte àquilo que é a sua tradição. É curioso porque hoje de manhã o Presidente da República dizia que, até é muito curioso, porque o facto de haver muitos estrangeiros em Portugal faz com que ontem, nos desfiles de Santo António, se falasse Je suis Alfama ou outra coisa qualquer, isto é, nós percebemos que neste momento Lisboa, Porto, Portugal está mais cosmopolita, portanto há mais estrangeiros, mas temos que perceber que se nós não regularmos esse crescimento do turismo e a forma como eles, digamos, entre aspas, e temos que ter um projeto a longo prazo, colonizam as principais cidades portuguesas, nós podemos vir a ter aqui um problema, se eventualmente, se esta continuidade, digamos, de turistas, ou esta afluência de turistas a Portugal não se mantiver. Portanto, aí podemos ter um problema. E a ideia será voltar ao arrendamento tradicional, até por uma razão, para garantir que as próprias pessoas, ao último tema, para garantir que os próprios cidadãos lisboetas, portugueses, possam viver nas suas cidades. E eles sentem que estão a ser expulsos das cidades em virtude deste negócio. Muito bem. Pedro, passamos agora então ao nosso próximo tema, que é também o último, e falamos de política internacional. A Hungria e a Eslováquia apoiaram a decisão da Itália em não aceitar um navio de migrantes. É verdade, não só a decisão de Itália, mas a decisão também de Malta. Portanto, tanto Itália como Malta recusaram receber este navio de 629 migrantes, portanto, de refugiados. O que é que isto significa, Pedro? Isto significa a Hungria e a Eslováquia apoiam, porque se nós olharmos para o mapa, percebemos que se entrarem por Itália, a probabilidade de irem parar à Hungria, ou à Eslováquia, ou à Áustria, ou à Suíça, ou à França, é elevado, porque são as fronteiras, ao fim e ao cabo, algumas das fronteiras de Itália. Agora, o problema está resolvido. E o problema está resolvido porque Espanha já permitiu a entrada e, portanto, através do Porto de Valência, a situação ficou resolvida. Agora, isto é uma questão que gera polémica. Porquê? Nós temos dois blocos. Temos um bloco de países europeus que dizem já chega. Eles vão entrar aqui e depois não há condições. Nós não temos, ao fim e ao cabo, a possibilidade de os inserir e, portanto, estamos sempre a admitir... Há esta ideia que se alguém se atirar ao mar e for recolhido, é refugiado e, portanto, tem sempre que ser acolhido na Europa e, portanto, há uma perspectiva mais conservadora e mais securitária da Europa. E depois há uma visão diferente, que nomeadamente foi expressa pelas Nações Unidas, foi expressa pelo Conselho da Europa, foi expresso por algumas ONGs, que dizem que não, que têm uma visão mais humanitária da coisa, digamos, e, ao fim e ao cabo, o que é que defendem?
defendem que são refugiados, são pessoas neste momento debilitadas, sem casa, perseguidos muitas vezes por regimes não democráticos e, ao fim e ao cabo, nós como Europa, digamos, como referência civilizacional, devemos acolhê-los e, portanto, esta posição de Itália e de Malta foi fortemente criticada, nomeadamente pelas Nações Unidas, pelo Conselho da Europa, o que também é natural, vem em linha com aquilo que tem sido a doutrina destas instituições, mas foram criticados, mas são dois modelos completamente diferentes. Um modelo mais securitário, mais conservador, e um modelo, digamos, mais liberal e mais ligado à defesa dos direitos humanos, que por norma é representado pelas Nações Unidas e pelo Conselho da Europa. Muito bem. Pedro, fechamos então o Espaço Opinião hoje. Voltamos a ver-nos daqui a 2 semanas. Até à próxima. Muito obrigado. Foram então estes os temas que marcaram hoje o Espaço Opinião. Eu regresso amanhã.